Olha, vou dar a minha opinião. Eu tenho tido muita dificuldade de encontrar gente séria, pessoas sérias nesse meio gospel, nesse meio evangélico, que estejam de fato interessadas em ajudar as pessoas a terem uma visão mais clara sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil, no mundo e principalmente em relação às coisas que estão acontecendo com as nossas vidas nos últimos meses, né? Para que a gente possa ter um pouquinho mais de informação para uma escolha lúcida, para uma escolha inteligente nas eleições, né? Grande parte de quem se propõe a falar sobre o tema geralmente não tem credibilidade, né? São pessoas que mudam de opinião da noite para o dia, não têm firmeza de palavra, não têm firmeza de caráter. Hoje dizem A, amanhã dizem B, voltam atrás depois de amanhã. Eu tive a oportunidade de assistir a um debate, a um bate-papo entre dois pastores que foi repostado no canal de um sujeito chamado Milakert. É bem complicado o nome do menino, né? O vídeo não é dele, o vídeo não foi produzido por ele, mas eu tive a oportunidade de assistir a esse bate-papo no canal desse Milakert. Vou colocar o link aqui embaixo ou vou colocar o link depois, esse vídeo lá na minha comunidade. Vale a pena você assistir. Os dois debatedores eram pastores e um deles chama Hermes. Hermes alguma coisa, eu não sei o nome completo do sujeito. E o objetivo do debate era justamente desconstruir essa mentira causada por essa mistura tóxica entre religião e política. É só você abrir os canais aqui da plataforma, principalmente daquelas profetas, daqueles que se dizem cristãos evangélicos, o quanto essas pessoas estão envolvidas e mergulhadas na política, porque afinal de contas nós somos eleitos para morar no céu, né? E não para esta sujeira toda que está aí. E inclusive eu vi esses dias um dos vídeos de uma das lideranças da Assembleia de Deus fazendo uma forçação de barra com Arthur Lira, com os pastores da região de Alagoas, uma coisa muito terrível. Mas vamos falar um pouquinho a respeito desse debate. Nesse debate, o cara apresenta, o cara desconstrói todas essas mentiras que apontam para a esquerda como pautas diabólicas, para as pautas de esquerda, as pautas progressistas como diabólicas, e que colocam as pautas de direita como as pautas em defesa da família e que teriam de alguma maneira a bênção de Deus, né? Olha só que informações interessantes. A esquerda teve no poder no Brasil por pelo menos 14 anos. E em 14 anos, mesmo sendo tudo isso que dizem que ela não aprovou o casamento LGBT. O casamento LGBT precisou ser aprovado por meio de uma decisão do STF, porque esta esquerda tão perigosa não aprovou o casamento LGBT. Dizem que a esquerda quer aprovar o aborto a todo custo. A esquerda teve no poder por 14 anos. E essa pauta nunca esteve no cerne, no centro dos debates. Jamais. Mas a gente ainda vai falar sobre isso. Falam sobre a legalização das drogas. Que cuidado que a esquerda quer legalizar as drogas. A esquerda teve no poder por 14 anos. E não legalizou absolutamente nenhuma das substâncias. Olha, galera, sabe, aí a gente vê que quando a gente olha e deixa de ouvir gente pateta falando, a gente percebe que Lula e Dilma, ainda mais com Alckmin de rabo agora, são mais conservadores do que todos nós juntos, né? Tem muito pastor que fala contra as drogas e é fã da sua cervejinha, entre outras coisas, né? Então é muito complicada as mentiras que as pessoas contam. Então você percebe aí, num primeiro momento, numa primeira apresentação, a grande mentira que contam,
Em 14 anos, ela não aprovou nenhuma dessas pautas. Mas se a gente é cristão de fato, a gente ama o próximo, né? Se a gente não descriminalizasse, né? Se não descriminalizar, por exemplo, o aborto, servisse para que as pessoas deixassem de fazer o aborto, seria uma coisa muito legal, uma coisa muito boa, uma coisa muito positiva. Eu sou integralmente contrário às minhas convicções, enquanto ser humano, me mostram com toda clareza que a vida se inicia na concepção, sem dúvida nenhuma. É isso que eu ensino para os meus filhos. Mas agora, cristão, eu faço uma pergunta para você que está aí do outro lado. O fato de eu ser contrário ao aborto e de você que está aí do outro lado ser contrário ao aborto impede que ele continue sendo realizado em condições subhumanas, sem higiene e levando à morte muitas vezes milhares de meninas e adolescentes por não terem condições de realizar um procedimento com qualidade, segurança e higiene? Faço essa pergunta para você que está aí do outro lado. Deixando pais sem filhas, irmãos sem irmãs, namorados sem namoradas, maridos sem esposas, filhos sem mães muitas vezes. Então o fato da gente ser contrário a determinada coisa não faz com que essa coisa desapareça misticamente. E de repente, quem defende essas pautas não está defendendo a morte de pequenos bebês. Simplesmente está dizendo o seguinte: o aborto continuará acontecendo e é fundamental que as mulheres que são submetidas ao aborto tenham a proteção do Estado, tenham a proteção das suas vidas por meio de procedimentos cirúrgicos apropriados, adequados e seguros. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre drogas. Eu sou 100% contrário ao uso do álcool e ao uso de cigarro, né? Até mesmo desses cigarros eletrônicos. E eu ensino isso para os meus filhos. Digo, olha, eu não gostaria que vocês bebessem, né? Eu não gostaria que vocês fumassem, eu não gostaria que vocês usassem drogas, porque eu sei do impacto do uso da droga na vida das pessoas. Mas eu tenho duas perguntas para você que está aí do outro lado. Será que o fato da gente ser contrário ao uso de drogas e de outras substâncias impede que adolescentes, jovens, adultos continuem usando o mundão afora? E o mais triste é o seguinte: quem paga a conta sou eu e você. Porque no momento em que essas pessoas precisam de tratamento médico, é do meu imposto e do teu imposto, do imposto de quem não usa a substância, é que saem os valores para o pagamento destes tratamentos. Agora, se descriminalizasse e se eventualmente até liberasse essas porcarias, eventualmente o governo poderia cobrar impostos e com esses impostos custear a prevenção, a proteção e o tratamento de quem faz uso. Pense um pouquinho na guerra às drogas. Quantas pessoas não morrem? Olha, lembra aquela mulher atravessando a rua, agora há pouco tempo atrás? Quantas crianças nas suas casas brincando? Ou seja, na ponta do lápis, a população civil que não tem nada a ver. Não é polícia, não é bandido, não é traficante, não é usuário. É aquela população que não tem nada a ver, que tem o território em que vive invadido, acaba sendo morta. A maioria das pessoas mortas na guerra às drogas, a maioria das pessoas que morrem na guerra às drogas não tem absolutamente nada a ver. Não são traficantes, não são bandidos e não são usuárias. Quando você pensa na descriminalização ou até mesmo na liberação, você diz o seguinte: olha, a partir de agora as pessoas podem fazer uso de um produto que vai ter qualidade, um mínimo de qualidade, um mínimo de controle do governo. E você acaba com a festa dos bandidos.
eles não vão mais ter o que traficar e não haverá mais a necessária guerra às drogas. Você estará protegendo cidadãos que têm morrido dia após dia nessas intervenções. Então, muitas vezes as pessoas se dizem cristãs, que defendem as pautas da suposta família, né? Essa mesma família, né? Que muitas vezes em seus seios, nem todas, mas em alguns poucos casos, encobrem situações muito gravosas para as crianças, para as mulheres e para os seus filhos. Vocês sabiam que do total, tá, de casos de violência contra criança e adolescente, violência sexual, do total, 80% acontece no seio da família tradicional? É um dado perigoso. Isso não significa, como eu bem ouvi, que 80% das famílias cometem atos contra suas crianças. Não. Mas das situações em que acontecem, as situações de violência contra a criança, 80% acontece no seio dessa família tradicional. Sacou? Então, às vezes, a gente, como cristão, precisa se perguntar: o quanto a gente ama aquela criança e adolescente que está praticando o aborto de forma insegura e corre o risco de vida, porque as pessoas não pretendem nem olhar e muito menos debater o assunto. Ok? O cristão tem que pensar também qual é o nível de amor e quanto esse cristão ama as comunidades envolvidas nas guerras às drogas, que têm cidadãos comuns, que não são traficantes, não são usuários, né? E não são policiais mortos nessa suposta guerra às drogas. Abra o seu olho. Não se permita ser enganado. Não se permita ser enganada, né? Esta suposta pauta da família nada mais é do que um simples chamariz para que as pessoas fechem o olho para as coisas tristes que têm acontecido muitas vezes na casa do lado. 35 milhões de pessoas passando fome, virando o dia, muitas vezes sem uma refeição, intercalando dia sim, dia não, para que possa sobrar comida para suprir para os seus filhos. Eu vou colocar esse debate, eu convido você a assistir. Não se deixe levar por gente de má fé. Não se deixe levar. Né? Se permita questionar. Põe um ponto de interrogação em todas as coisas que você ouve. Principalmente quando quem fala não tem credibilidade. Porque vai pela força do vento. Hoje está de boa ventana. Amanhã está virado para o mundo. Amanhã, resolveu pedir perdão. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau.